Olá, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, né? É o nosso encontro sempre que acontece aqui com o Dr. Manuel Dias Reis, que na verdade não é uma entrevista, né? É uma consulta que a gente promove uma vez por semana para pelo menos esclarecer esses problemas e os males da mente. Mas, Dr. Manuel Dias, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Eu queria pedir só um minutinho, porque estive em alguns lugares e as pessoas elas falam sobre a importância desse trabalho que o senhor tem feito, inclusive repercute em muitas associações e pedem mais a presença do senhor na televisão para falar sobre os males da mente, os problemas e também a forma de tratamento. Então, em nome dessas pessoas que me abordaram e fizeram esses elogios, eu disse que ia transmitir para o senhor durante a entrevista, só engrossa esse coro, né, que eu sempre falo aqui e cada vez aumenta. Obrigado por o senhor destinar esse tempo valioso da vida do senhor, por contribuir para tratamento, esclarecimento e a cura também desses problemas que nos acometem a cada dia mais. Obrigado, viu? Você sabe que é um prazer que eu venho aqui, eu venho sempre muito satisfeito, né, assim, pelo fato de poder participar, né, assim, desse programa. E assim, eu também faço o contrário, né, assim, o elogio que muitas vezes eu recebo, né, assim, do programa, da televisão. Eu nunca percebi a extensão de como que as pessoas veem esse canal, né? Então, só a partir do momento em que eu frequento aqui que eu estou vendo quanto que esse canal é visto. A gente pensa, a TV Capital, né, não é nenhuma Globo, né? Doutor, mas eu sempre falo... Tem uma audiência muito grande. Eu só pedi para o pessoal da técnica, né, dar uma baixadinha no retorno aqui, porque está dando uma pequena indução, mas eu sempre falo que as entrevistas de audiência, ela se dá pelo entrevistado, viu? E não pelo entrevistador. O mundo precisa de respostas. Perguntas são várias. Assim, passada essa questão, né, doutor? Vamos falar um pouco, afinal de contas, começou agora o momento, né, onde são escolhidas aquelas pessoas que contribuíram, cada um em sua área, para o crescimento, seja na economia, na medicina, seja em todos os lugares. E o prêmio Nobel desse ano foi dado a pesquisadores que estão aprimorando, né, uma área fundamental do cérebro. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, a importância dessa... não só o reconhecimento, mas o que isso pode representar para a medicina. Primeiro que o senhor dissesse o porquê que eles ganharam, né, sobre qual trabalho e o que isso representa em termos de avanço para a medicina. Essa semana foi designado o Prêmio Nobel da Medicina, né, assim, principalmente para um casal inglês, né, assim, a respeito de um trabalho que eles já vêm desenvolvendo. Esse trabalho está sendo desenvolvido há muitos anos, né, assim, mas eles fizeram, né, assim, eles receberam deram continuidade ao legado, né? Ao legado, e é um trabalho assim que ele é muito importante em vários sentidos, né, assim, do ponto de vista neurológico. Desculpa, né? Não, fique à vontade, todo mundo sabe que esse tempo do ano agora ele causa esses problemas na garganta, todo mundo também, é até bom dizer, né, para você que está em casa, é normal, né, doutor? É normal. É a secura do... a falta baixa ainda mais, umidade, né? Ainda mais que estamos aqui num ambiente com ar-condicionado, aonde a umidade ela baixa muito mais ainda que o ar-condicionado tem esse... Retira a umidade. Exato. Mas, por favor. Mas então, o que esse casal fez, né? Assim, então, eles deram, né, assim, segmento a um trabalho que vinha sendo desenvolvido, né, assim, numa região do cérebro chamada hipocampo. Né, assim, essa região do cérebro, ela tem uma finalidade, né, assim, ela participa de um conjunto chamado sistema límbico, né, assim, esse sistema límbico ele é responsável principalmente pelas relações afetivas, né, assim, entre os seres humanos. E o hipocampo ele tem uma função muito importante na memória,
né, assim, principalmente na memória que é chamada declarativa e na memória em si, né, assim, mas né, assim, o trabalho mesmo foi sobre umas células que foi descoberta. Essa descoberta já existiu há muitos anos. Foram mais estudadas, aprofundadas e tem trabalho realizado com experiência com ratos, camundongos, né, assim. E o que é, enfim? Né, assim, essas células são responsáveis pela memória dos lugares aonde a gente vai. Então, quando você sai da sua casa e vem aqui para a televisão, para o estúdio, ou eu saio da minha casa e venho para cá, são essas células que estão funcionando, né? Então, é chamadas células de localização. Mais ou menos um GPS da cabeça. Exatamente, né? Assim, hoje estão dando esse nome. Né? O GPS da cabeça. O GPS da cabeça. Mas ela tem um aspecto particular, né? Assim, porque essas células, elas não funcionam para todos os lugares. Você passa, por exemplo, da sua casa até aqui, você tem inúmeros lugares que você passa e eles não têm nenhuma importância. Né, assim, mas tem importância o estúdio e tem importância a sua casa. Né, assim, porque essas células também estão ligadas à afetividade. Então, esses pontos são importantes. Né? Então, por isso que eles marcam mais. Eles até falam que as células ascendem, ou seja, elas funcionam mais naqueles pontos onde realmente são mais importantes. Então, ela funciona célula por célula. Né? Bom, mas qual que é essa importância para a medicina? Porque a gente vai conhecendo cada vez mais o cérebro. Embora a gente conheça muito, o pessoal fala que a gente não conhece 10% do cérebro, mas... Não, que é um equívoco. É um equívoco. Nós não usamos, né? Nós conhecemos, mas usamos pouco, porque o cérebro, o senhor já falou que é preguiçoso. Assim, e ele funciona como um todo, né? A gente está descobrindo atualmente, eu falo a gente, os pesquisadores, né? Assim, estão descobrindo particularidades, né? Assim, pequenas coisas que, por exemplo, a questão das células de localização, né, elas são úteis, né, desde do homem primitivo. Você imagina aquele homem primitivo que ele só saía do lugarzinho dele para fazer a caça e voltava. Então o GPSzinho dele ficava marcado naquele lugar da caça. Sabia onde que tinha ali a presa, o animal, o alimento. Sim. É lógico que com a evolução do ser humano, né, assim, com a evolução do cérebro, né, assim, da região parietal, da região frontal, o lobo frontal é o último assim, desses lobos, dessa região do cérebro que tem desenvolvido mais, né, assim, que até hoje... O que é lobo frontal, doutor? Porque a linguagem da medicina, ela é comum entre médicos, mas para o leigo... Ela é um tanto quanto assim nova. Então, o cérebro é dividido, assim, são dois hemisférios, né? Assim, são duas partes do cérebro. Né? Assim, então tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Então, de cada lado, o cérebro é dividido em 4 regiões. A região mais da frente, que é a da fronte, aqui, né? É a região frontal, é o lobo frontal. Né? A região que está mais aqui da têmpora, né? Assim, então você tem o lobo temporal. A região mais aqui em cima é o lobo parietal. E a região mais posterior é o lobo occipital. Né? Assim, então, o lobo frontal é o último a ser desenvolvido na espécie humana. Né? Assim, e está em constante desenvolvimento, tanto que, se você observar as figuras do homem primitivo, o homem primitivo é muito parecido com os nossos primos macacos. Né? Então, eles não tinham testa, os macacos não têm testa. Né? Assim, o ser humano tem testa em função do desenvolvimento do lobo frontal. Bom, mas isso tem importância, né? Nós estamos falando disso para falar de psiquiatria. Exato, para ligar. Para ligar uma coisa com a outra. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor, que é recorrente. Acontece com todo mundo, talvez esteja ligado a essa pesquisa. Às vezes nos deparamos com situações
onde a gente fala assim, eu acho que eu já vivi isso aqui. Aí vem aquela história, né, da reencarnação, vem aquela história da capacidade de voltar a uma situação que foi vivida, regressão, não sei o quê. Aí, assim, nós temos, assim, já estudos já provaram, né, que durante um segundo os nossos olhos eles conseguem enxergar pelo menos aí 500 imagens, né, e vão sendo armazenadas. E aí aquelas pessoas se veem diante de uma situação e falam assim, engraçado, eu acho que eu já vivi isso. Será que foi outra encarnação? Será que eu tenho a capacidade de prever isso? Talvez esteja ligado a essa memória que às vezes a gente passa, como o senhor falou, sai da televisão e vem para cá, eu vejo tantas coisas na rua. E não registro. Exato. Isso vai para onde, doutor? Essas imagens que eu não registro vão para onde? Vão para o mesmo lugar, né? Assim, olha só, né? Assim, a gente tem sempre... Primeiro, assim, só diga que isso não é loucura, não, né? Não é loucura, não é evidente. Nem é fenômeno extrasensorial. Não é outra, não é uma reencarnação, não é nada. Isso é função do cérebro. Isso, né? E é normal. Nós tem aquelas situações, né, assim, que são mais importantes para a gente e que a gente registra elas mais. Né? Chamada memória seletiva. Então a gente seleciona determinado aspecto e você registra. Você passa na rua, né, você vê um acidente de carro e você vai embora. Né? Assim, então, ou você vê um animal que foi atropelado, você para, você dá assistência. Né? Assim, então, a gente tem, assim, você seleciona aquilo que você julga de importante e isso vai ficar na memória. Né? Assim, o hipocampo, uma outra região do cérebro chamada amígdala, né? Assim, são responsáveis pela memória. O lobo frontal também é responsável pela memória. Né? Assim, então, assim, é um conjunto, né, assim, do cérebro, é o todo do cérebro que participa nessa formação, na formação da memória. A questão que você trouxe, ela aparece muitas vezes como um fato nas crises epiléticas. E a gente dá o nome de déjà vu. Né, assim, o já visto, que é uma déjà vu em francês, né, assim, então é o já visto. Parece que eu já passei por isso. Isso é uma situação que é muito comum em pessoas portadoras de epilepsia. Elas têm essa sensação de já ter passado por essa situação e muitas vezes isso é indicativo de que vai ter a convulsão. Né? Então isso indica que vai ter a convulsão. Não significa que todo mundo que de repente fala, mas parece que eu já vivi essa situação, né? Assim, seja epilético. Não, né? Ele tem que ter um histórico de epilepsia. Né? Tem que ter um histórico, né? Mas esse déjà vu, ou essa situação do já visto, isso é natural, né? Assim, acontece muito, né? Assim, você vê uma pessoa, né? Assim, não só de fato, mas você vê uma pessoa e fala assim, mas parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Né? Assim, então, esse já visto faz parte dessas memórias, vamos chamar de coletiva, tem a seletiva, né? Assim, vamos chamar essa de coletiva, das coisas que acontecem no dia a dia da gente, que a gente não grava elas, mas que fica registrado, vamos dizer, no inconsciente. Lá no inconsciente, no nosso HD. Né? HD, né? Usando a linguagem moderna agora, então, HD e tal. Fica registrado ali e que em um determinado momento pode aparecer fortuitamente, ou seja, sem nenhum motivo, ou a partir de uma situação emocional. Né? Esses dias eu comentava com uma paciente minha, né, assim, sobre a questão da memória. Né? Eu falava para ela assim, olha, tem uma coisa que hoje eu fico impressionado, né, assim, que eu fiz especialização na Alemanha. E o que me chamava a atenção naquela época é que eu comprava um suco de laranja, desse de caixinha, e que tinha um cheiro especial, esse suco de laranja. Hoje eu compro o suco de laranja, todas as vezes que eu abro a caixinha eu me lembro da Alemanha. Né? Assim, então, são coisas assim que... Isso foi em 1978 que eu fiz especialização, né? Tem quase 40 anos. Né? Assim, e isso está na minha memória até hoje. Então, a memória, se a gente guarda coisas desde a infância da gente.
E muitas vezes, né, se vem dados que você não controla esses dados, você não tem como selecionar, simplesmente eles vêm. E como a gente não lembra disso, né, assim você fala, isso aí só pode ser coisa do outro mundo. Né, assim, porque eu não lembro disso, como que isso acontece comigo, né? Então a memória é um campo muito, muito vasto e a gente tem muita coisa para poder falar a respeito das memórias, né? Exato. E aí, a falta de memória, inclusive. A falta de memória. Os esquecimentos. Em medicina a gente dá o nome de amnésia, né? Ou seja, Alzheimer, quando se agrava. O TDAH, né? Assim, então é um dos problemas que muita gente não conhece e confunde, né? Tem um preconceito sobre o TDAH, que a gente já falou sobre isso, que é o déficit de atenção. Exatamente, que eu ia explicar o que é o TDAH. Mas a memória está envolvida em todos os aspectos da vida da gente, né? Assim, então, e tem essa ligação pelo fato do hipocampo fazer parte do chamado sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, né? Assim, então a memória está muito ligada ao emocional, né? Assim, então a gente lembra de coisas quando você está num estado de emoção, coisa que muitas vezes você não lembra. Normalmente não lembra. Eu só peço desculpa por ter falado sobre a questão do TDA, porque nós vamos falar no outro bloco sobre isso, mas eu queria que o senhor continuasse o que esse estudo que mereceu o Prêmio Nobel de Medicina, ele contribui, né? Porque está sendo chamado o GPS da mente. Mas poucas pessoas elas sabem o que isso pode influenciar. Igual, por exemplo, foi dado o Nobel da Física, onde uma pessoa ela inseriu uma luz e aí mudou completamente a questão do laser. Mas assim, especificamente na medicina, o que esse trabalho ele traz de perspectiva para o doente ou para o médico, que lógico que também estuda, participa desse processo, contribui, porque quando se apresenta essa questão para eleger o Prêmio Nobel da Medicina, o senhor também participa e todos os médicos participam e avaliam esse trabalho. De que forma isso contribui na área da psiquiatria? Bom, primeiro assim, da medicina ou em neurologia, é importante a gente entender que lesões nessa área vai trazer graves transtornos de memória. Então isso é muito importante, esse fato, e cada vez mais você vai entendendo, bom, uma lesão no hipocampo vai dar uma dificuldade, por exemplo, da pessoa se localizar, da pessoa lembrar o lugar onde ele teve, né? Assim, então essa localização e a memória do lugar, essa é decorrente de um transtorno funcional ou é de uma lesão, né? Quando a gente fala da neurologia, né, assim, para ficar mais fácil de ser entendido, né, assim, nós estamos falando da lesão em si. Quando nós falamos da psiquiatria, da saúde mental, nós vamos falar da função cerebral, né, assim, porque em psiquiatria, em saúde mental, não tem uma lesão, não é decorrente de uma lesão, mas é decorrente de uma disfunção naquela região, né? Então, para a gente é importante, primeiro, né, assim, porque a gente sabe, olha, essa função está alterada, né, assim, traz um transtorno mental, né, assim, a gente vai ver que, por exemplo, no déficit de atenção, isso vai ter uma importância grande, né, assim, que a gente tem que chegar a um momento, né, assim, em que a saúde mental ela vai cada vez mais se transformando em uma saúde física, em um transtorno físico. O próprio nome fala, né? Mente sã, corpo sã. E a mente não é uma coisa que vem do ar, né? Assim, ela é função cerebral. Se tem uma disfunção no cérebro, eu vou ter um transtorno mental. Só uma máxima que existe na medicina, né?
quando acontece a morte cerebral, o paciente, a possibilidade dele voltar a vida é... Morte cerebral significa morte. Isso. Não tem Às vezes os órgãos continuam funcionando sobre o aparelho, mas o cérebro morreu, não tem a pessoa retorno, não tem retorno. Não tem retorno. Nessa, então, a mente é resultado da função do corpo, nessa, então, do cérebro. Se eu tenho uma área no cérebro que não está funcionando bem, logicamente eu vou ter problema, né? A gente, por exemplo, quando você fala, a gente fala muito aqui de depressão, né? Se a pessoa deprimida, ela volta muito para o passado, né? Então, qual a memória dele que fica mais evidente é a chamada memória remota, né? Ou seja, aquela memória do passado, fica lembrando de coisas que aconteceu na infância, que aconteceu na vida dele. Né? E às vezes com um ingrediente da tristeza, né? Dá o colorido, né? Aí é o colorido da tristeza que dá... Ele não lembra de coisas boas, ele tem uma tendência a lembrar as coisas ruins. E aí, nessas coisas ruins, vem também o sentimento de culpa, pelo fato de talvez não ter, assim, na concepção da pessoa, ele ter feito alguma coisa de forma adequada, ou ter feito, né? Não ter feito ou ter feito. Nessa, então acaba envolvendo. E aí essa estrutura, o hipocampo, ela tem uma função importante nisso aí, porque está tratando da memória. Então a gente sabe, né, assim, que se, né, se a pessoa está com um transtorno da memória, um esquecimento, a gente tem que investigar, né, assim, se o hipocampo ou a amígdala, nós estamos falando principalmente do hipocampo, né, assim, vai estar funcionando de uma forma adequada. Mais ou menos assim, reforça o que o senhor sempre diz, para se ter um quadro de depressivo ou da depressão, é necessário ter um histórico, né? Tem que ter um histórico, tem alteração do cérebro e principalmente nesse caso, quando a gente fala de alteração do cérebro, nós estamos falando da diminuição de determinados neurotransmissores, ou seja, substâncias que ajudam a passagem de uma informação de uma célula para outra célula. No caso da depressão é a serotonina, a noradrenalina em uma quantidade menor, mas principalmente a serotonina. Né? Assim, então, são substâncias que estão diminuídas. Em função da serotonina, tem uma função especial no cérebro, né? Assim, que para a gente em psiquiatria, que é dar a sensação de plenitude, a sensação de bem-estar, prazer, né? De prazer. Eu sempre lembro que aquela sensação de que quando você está com fome, você vai lá e come, e aí você sente satisfeito de ter comido. Então, essa sensação de plenitude é dada pela serotonina. E quando ela falta, a gente vai ter essa mesma sensação de falta de prazer da vida. A gente não vê prazer em viver, alegria, os dias são todos cinza, né, assim, nada tem tanta importância. Bom, aquela velha expressão, né, quando do depressivo, né, tudo cinza, sem cor e sem sabor. Então, em função da baixa da serotonina. Mas aí o senhor falou, todas as vezes que o senhor vem aqui, o senhor fala do trabalho do psiquiatra, a importância de conhecer o histórico, se alguém na família já teve, o comportamento da pessoa desde a infância. Esse estudo, ele veio para reforçar as ideias do senhor, né? Exatamente, né? Assim, a gente hoje, a concepção da origem da doença ou da etiologia das doenças, as causas dos transtornos mentais, principalmente, né, assim, a gente leva em conta a história familiar, a predisposição familiar e o ambiente onde a pessoa vive. Esse ambiente não é só o de hoje, é a partir do momento em que o indivíduo nasce, e isso vai marcando a vida dele. Uma pessoa que tem uma predisposição familiar, ou seja, tem história familiar de doença mental, nós estamos falando da depressão, mas a mesma coisa acontece com a esquizofrenia, com o déficit de atenção,
né, assim, o déficit de atenção, a predisposição familiar, né, assim, em estudos gira em torno de 84% de predisposição familiar. Ou seja, é hereditária, né? Doença hereditária. Praticamente seria hereditária, né? Assim, mas é muito importante essa predisposição familiar, né? Mas o ambiente tem o seu papel também e é tão importante quanto a predisposição familiar. A gente não pode deixar de entender que é a junção das duas coisas, não é uma só, né? Assim, não é só a predisposição familiar que leva a pessoa a adoecer, ou é só o ambiente. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, doutor, eu estou num ambiente que é muito tenso, é muita cobrança, não aguento mais e tal, né? Assim, tal empresa está muito difícil, eu vou sair de lá. Eu falo, olha, eu acho que está certo, você está com a sua ideia, é você sair desse trabalho seu. Mas se você não fizer um tratamento, em outra situação que você for viver e tiver estresse, tiver cobrança, você vai ter dificuldade do mesmo jeito. Porque essa dificuldade, ela não é do lugar onde você está, é uma dificuldade sua de lidar com esse estresse. Né? Você não tem que, porque você então, tem... assim, não troque de trabalho, trate-se. Trate-se. Né? Assim, não significa também que você tem que suportar tudo na vida. Sim. Né? Assim, chega no momento que você não dá conta de tal situação, você vai largar essa situação. Né? Assim, me vem à mente agora uma paciente que eu atendi essa semana, ela é uma moça jovem, 20 e poucos anos, solteira, e é porque eu não aguento esse meu trabalho, eu vou eu vou sair desse trabalho, né? Assim, eu vou chegar lá e vou falar para o meu patrão lá que eu não vou trabalhar mais aqui. Eu falei, olha, você pode até fazer isso. Hoje você é solteira, né? Assim, amanhã você se casa, né? Assim, se você tiver uma situação de cobrança assim, no seu casamento, você vai ter dificuldade. No dia que você tiver filhos, o problema vai estar lá também. Você muda dessa empresa e você vai para outra empresa, o problema vai estar lá também. Né? Assim, enquanto você não aprender a lidar com essas cobranças, com a pressão que é exercida sobre você, vai ser difícil a sua vida. Não, mas lá onde eu trabalho está impossível. Você tem o direito de sair. Aí tem que ver assim, né? O problema é você ou é a empresa, né? Tem que ter essa capacidade de procurar um profissional da saúde para saber se o problema é a empresa ou se é a pessoa, né? Sim, aí é um exemplo assim meio, eu mesmo não considero ele muito não, mas né, você fala assim, olha, quantos funcionários tem lá na empresa? Tem uns 100. Quantos passam pela mesma situação e que fala que vai deixar o trabalho em função da pressão? É poucos, tem uns que já saíram de licença médica e outros até já pediram as contas. Eu falo, mas não são todos. Isso significa o quê? Significa que um grupo de pessoas dão conta de lidar com a situação que você não está dando conta de lidar. Né? Assim, talvez, mas porque são acomodados? Talvez seja acomodado. Né? Assim, talvez pessoas hoje com a dificuldade de emprego, eles evitam deixar o emprego. Né? Assim, então tem uma série de razão, mas eles persistem, eles continuam lá. Eles suportam a pressão e você não está suportando. Agora, doutor, o senhor tocou num assunto, né? E tem uma coisa que a gente tem que falar sobre ele, né? Hoje é muito comum o senhor estar falando sobre essa descoberta da célula que está chamado do GPS. Mental. Mas eu me lembro que uma vez aqui o senhor me disse que o nosso cérebro é preguiçoso. Hoje nós não conseguimos fazer uma conta sem uma calculadora, nós não conseguimos ir a algum lugar sem um GPS, nós procuramos situações de conforto, ou seja, a gente está sempre... nós estamos o quê? Com essa questão de não fazer conta, usar calculadora, às vezes usar o GPS e não usar o cérebro, ou seja, até que ponto isso pode prejudicar, até mesmo que o senhor já falou que o cérebro é preguiçoso, como todos nós, né?
Coisas boas a gente consegue assimilar com rapidez. Agora aquele negócio de acordar de madrugada, ficar na fila do ônibus, que lá o cérebro não gosta. E aí, como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque hoje é difícil a gente ver alguém fazendo a conta, uma continha no papel. Está sempre uma calculadora que sai tudo pronto. E o cérebro fica de que forma nisso aí? Pois é, assim, eu entendo, né, assim, que a gente tem que buscar uma situação de adequação, né? Adequação, não é que o cérebro seja preguiçoso, né? Assim, na verdade, a gente é inteligente. Sim. Né? Assim, então, se eu tenho uma coisa que me facilita a vida, por que eu vou complicar? Né? Assim, então, nós vamos pelo lado mais assim, que é aquilo que mais aí vamos para o controle remoto, para o elevador, para tantas outras coisas. Nossa, se eu chego lá no meu prédio, eu olho lá onde eu moro, né? Olho, está lá no 19º andar. Eu moro no 3º. Eu vou esperar elevador para quê? Eu vou pela escada. Agora, tem gente que não espera o elevador descer para poder subir pelo elevador. Fica reclamando da demora do elevador e esperando o elevador. Agora, o GPS aqui em Goiânia é muito complicado, né? Assim, porque Goiânia tem tanta rua 9, né? Tem tantas ruas com o mesmo nome. Aliás, tem coisa que eu não consigo entender aqui em Goiânia, né? Assim, em Goiânia, né, assim, você tem, aonde você mora? Aí eu moro na rua tal, número tal. Mas qual que é a quadra e o lote? Quadra tal e tal. Né? Mas e o prédio onde você mora? Ué, né? Então, o nome do prédio onde você mora. Né? Então, você precisa de 3 coisas. E ainda tem uma outra coisa que você é obrigado a saber, que é o CEP. Você tem que saber o CEP da sua rua também. Nossa, parece assim, 4? É muita informação, às vezes até desnecessária, né? Que ocupa lugar no nosso cérebro, né? De forma desnecessária. Então, bastaria apenas, olha, eu moro na rua tal, número tal. Pronto. Não é muito mais simples? Agora, quadra, lote. Então, por isso que o GPS não funciona muito aqui em Goiânia. O povo reclama, às vezes, do GPS. Waze e coloca-se aí a incapacidade do serviço público, porque ele tem que mandar essas informações para o satélite, né? Porque o satélite, ele responde, é igual o cérebro, né? Responde a estímulos. Então, se você manda informação errada ou não manda, vai sair errado. Ou então errado. Não vai sair nada, né? Mas então a questão é da adequação, né? Assim, a gente está muito voltado para aquilo que em psicodrama a gente chama de conserva cultural, né? Assim, então você utiliza aquilo que já está pronto, é muito mais fácil do que você estar sempre inventando de novo. Para que você vai inventar a roda se ela já está pronta? Né? Assim, então a gente utiliza muito isso, é a questão de adequação. Né? Assim, se eu não estou adequado em um ponto, nós já até falamos aqui, né, sendo o jeito que vem na entrevista e bate a mão na mesa. Né, então, eu tenho que adequar as situações de vida. Né, assim, a adequação é sinal de saúde mental. Né, assim, a inadequação é sinal de doença mental. Né, assim, então, hoje a gente vê uma inadequação enorme dentro. Né, vamos falar do nosso trânsito caótico de Goiânia, né? Como que é difícil, cada dia que passa, você andar aqui em Goiânia. O sinal nem abriu lá, você de trás já está buzinando para você. Isso é adequado? Isso não é adequado, né? Assim, eu tenho que ter uma paciência de esperar o sinal abrir, né? Assim, a pessoa que está na minha frente andar, né? Assim, e aí eu ando atrás. Né? Assim, eu não vou, o meu carro, o nosso carro ainda não tem a capacidade de passar um por cima do outro. Né? Assim, então eu tenho que esperar o da frente sair. Doutor, isso é adequação. Mas aí vamos ligar a medicina à questão histórica. Eu me lembro que aquele grupo MPB4 gravou nos anos 70 uma música chamada Pois é Pra Quê? Que é uma reflexão sobre a vida, né? Que ele fala, o automóvel corre, a lembrança morre, e aí ele fala assim, chegar na frente para quê? Aí assim, ele sempre faz um questionamento da nossa vida, né? Por que buscamos tanta coisa
qual o significado do que a gente busca. Aquela música, ela faz uma reflexão sobre aquele momento de 70, e nós estamos em 2014. O que aconteceu? O ser humano, ele não cuidou da cabeça, a medicina não evoluiu ao ponto. Como é que a gente está hoje? Se tocar essa música hoje, parece que ela foi feita agora. Porque a gente está procurando algo e não sabe o quê. Aí a música fala, pois é, para quê? Então, assim, tem muita coisa que se a gente questionasse, a gente não faria, né? Assim, mas a história da humanidade, André, ela vai se repetindo, né? Eu até pus no meu Twitter lá, né, assim, eleições da 2014, né, assim, o mesmo do sempre. Né, assim, que tédio, né? Porque é a mesma coisa. Olha, eu falo sempre, eu entendo, passei a compreender um pouquinho de política na época do golpe militar, né, assim, que eles insistem em ter sido uma revolução, né, assim, mas foi um golpe militar. E aí, desde então, eu escuto as mesmas coisas. As mesmas coisas, ou seja, a gente não muda, o discurso dos políticos é o mesmo. A postura do eleitor é a mesma. A mesma, nós escolhemos, a culpa é de quem no final das contas? É do povo, o povo que escolhe as mesmas pessoas, mas pessoas diferentes também não aparecem. Então, você pega hoje os dois candidatos à presidência da República, existe alguma coisa de nova que eles estão apresentando? Não, que nós vamos fazer isso na saúde, na segurança, não sei o quê. Então, a história da humanidade é a mesma coisa. Então, assim, vamos chamar... apatia do eleitor, essa rejeição, ou até mesmo a continuidade. Isso é histórico, né? Eu escuto sempre assim, porque teve tantas pessoas que não votaram, né? E aí... as pessoas continuam elegendo. Gente, tem candidato a deputado que foi eleito, inclusive, que está na 8ª participação dele na Câmara Federal. Legislação, isso. Na 8ª legislação. Lá em São Paulo, o PSDB, ele completa agora 25 anos no poder. Pois é, 25 anos. Bom, isso é ruim? Até determinado ponto, não, né? Assim, pelo menos tem uma continuidade. Se o resultado, né? é positivo. Sim, né? Assim, você tem uma continuidade de programa. Porque precisamos tirar o PT do poder, ou sei lá que partido, né? Assim, mas o que é pior disso tudo na nossa história, né? Assim, nós estamos falando de política agora, que faz parte da saúde mental também, né? Assim, então, o que é ruim que os nossos políticos, assim, eles deixam os programas dos outros, dos antecessores, e com um prejuízo muitas vezes enorme para a nossa nação, para fazer o programa dele. Então tem que ter continuidade, né, assim, para poder terminar os projetos. O grande problema do Brasil é o imediato, viver o imediato. Os programas são para hoje. Não se pensa, por exemplo... política de Estado, ou seja, com começo, meio e fim, independentemente de quem estiver no governo. Então, a gente precisaria ter, por exemplo, eu entendo, não sei nem se isso é viável, né? Assim, que um projeto, por exemplo, o Brasil 2050. Né? Assim, então, ter um projeto e cada pessoa que entrasse no poder, entrasse dentro desse projeto. Precisamos, por exemplo, a questão da segurança, né? Nós, naquele programa que nós tivemos aqui, que o Mauro Rubens esteve aqui, o Dr. GCI, você está falando muito no imediato. Não, nós precisamos ter um projeto a longo prazo. E esse projeto a longo prazo seria o quê? Seria você começar desde a infância, né, assim, na escola. Hoje as crianças vão para a escola com 1 ano e meio de idade já, né, assim, então desde aí começar com projetos de cidadania, né, assim, de ética, né, assim, para poder, daqui 25 anos, essas pessoas adultas já ter um outro comportamento. Né, assim, não adianta hoje eu botar a polícia na rua, dar cada dia que passa mais arma para os policiais, se a gente não tem um projeto a longo prazo. Isso, nós estamos falando disso, eu vou voltar
para a nossa saúde mental, isso é importante na nossa vida. Né? Assim, você tem que saber que eu tenho coisas que eu tenho que realizar agora, mas eu tenho que ter projetos a longo prazo. O que eu quero da minha vida? Esse é o questionamento que todas as pessoas fazem. Pois é, o que eu pretendo? Né? Então, não, eu vou, vamos dizer, o meu objetivo é eu trabalhar até os 60 anos e me aposentar. É isso que você quer? Só isso? Isso te satisfaz? Então eu vou levar esse meu objetivo esse meu projeto até o objetivo final. Né? Então, isso tudo faz parte da vida. Do mesmo jeito que eu saio de casa, ligo o meu GPSzinho, ligo o meu GPSzinho, para onde é que eu vou agora? Eu vou lá para o estúdio para gravar o programa com o André. Né? Então, e depois o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou almoçar com meu filho. Aí depois o que eu vou fazer? Né? Então eu tenho um projeto diário, eu tenho uma agenda diária. Né? Assim, não é só, bom, aonde é que eu vou agora? Vou lá no André. E pronto. A vida não é feita só do momento. Né? Assim, você tem que inserir o momento dentro do todo. E muitas vezes a questão do transtorno mental, as pessoas sofrem muito, hoje especialmente, por conta do imediatismo. Eu quero ter prazer agora. Aí apela ao crack, ao sexo até, né? Porque o sexo dá um prazer imediato. A comida. A comida hoje em dia, né? Inclusive amanhã é dia das crianças, né? Então tem um programa que está sendo feito pela Organização Mundial de Saúde, que é pela obesidade infantil. Hoje o número de crianças que estão obesas, né, assim, é enorme. Mas o nosso presidente, ele fez um discurso, disse que nós somos saudáveis, que as crianças, o ex-presidente Lula diz que nunca viu o povo pobre tão saudável, né, que estavam gordinhos. Aí aquela velha história, né, quando o senhor fala, né, a obesidade é uma doença. É uma doença. E a saúde é diferente, né? A obesidade tem que ser tratada como doença. A obesidade, ela é doença, né? Lógico que tem pessoas que têm um outro tipo de doença, né, assim, que elas se acham gordas, muitas vezes sem serem, né? Que essa é uma outra coisa. Assunto para a gente falar, né, doutor? É uma outra coisa, né? Assim, mas a gente... Bom, quando o ex-presidente Lula fala que as nossas crianças estão gordinhas, né, assim, eu entendo assim que, de uma maneira geral, a população brasileira melhorou muito a alimentação, né? Assim, então, hoje, assim, tem gente em miséria, situação de miséria absoluta. Tem pessoas em situação de miséria absoluta, mas tem na Itália também, tem na Europa, a situação você não pode comparar uma coisa com a outra, né? Assim, mas que tem. Agora, a nossa população melhorou, mas gordura, seu Lula, né? Assim, não é saúde. E obesidade mórbida é uma doença grave que leva à morte. Doença grave, né? Que leva à morte. Certo. Doutor, a gente tem que fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com o doutor Manuel aqui sobre alguns, né, temas, porque afinal de contas são tantos. Fobia, ficou ainda algumas respostas ainda no programa passado que infelizmente não deu para a gente falar sobre essa questão da depressão, e o doutor Manuel ele tem essa informação, né, o prêmio Nobel, qual o proveito, o que a gente ganha nesse processo, e também falar sobre uma coisa que, apesar de o senhor estar aqui sempre, doutor, ela continua e perdura, o preconceito. E também recebi vários e-mails de pessoas perguntando se a internação é a solução. Eu, depois do intervalo, repasso essa pergunta do Dr. Manuel, um instante só. De volta com o Jornal Argumento, mais do que especial, né? Recebendo aqui o Dr. Manuel Dias, que é médico, especialista nessa área de psiquiatria. Doutor, no intervalo,
antes do intervalo eu falava, muitas pessoas, elas mandam e-mails e falam a questão da internação do paciente, que seja na depressão, que seja na questão do álcool, que seja na questão da droga, que seja na questão da esclerose, ou seja, desses males da mente. Essa internação, ela é importante até que ponto, como é que se deve ser e o que ela contribui nesse processo de tratamento, porque muitas pessoas disseram que tiveram pessoas da família que foram internadas, saíram e a situação não se resolveu. Então, ou pior. Ou piorou. Ou piorou. Bom, André, a internação psiquiátrica, ela é feita hoje, a indicação de internação é quase, vamos dizer que praticamente no nosso mundo todo, né, assim, principalmente quando a pessoa está correndo risco de morte ou trazendo risco de vida para outras pessoas, né? Então essa é a indicação principal. Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela corre risco de morte. Ou de se matar. O depressivo ele é o único que ele não faz mal para ninguém, ele só faz contra ele mesmo, ao contrário de outras doenças. Esse risco de morte é o suicídio. Isso. Né? Assim, então ele tem um risco muito grande. Hoje a maior parte das pessoas que suicidam tem como história a depressão, né? Tem outros, tem o transtorno, a esquizofrenia, ou chamado transtorno borderline, que são pessoas que acabam também suicidando, ou mesmo na situação de impulso, né? Recentemente nós até conversamos aqui sobre isso, aquele ator Robin Williams, né? Isso. Ele, diante do diagnóstico de uma doença incurável, ele resolveu, assim que eu entendi, por fim a vida. E não tinha motivos, né? Porque nós buscamos, falando no intervalo, no bloco antes, que buscamos dinheiro, poder, ele tinha tudo isso e se matou, não tinha motivos. Não, assim, então... Ele era um doente. Então. Ele era doente, né? Assim, então, são coisas assim que essa situação é situação de internação, agressividade, pessoas muito agressivas, elas acabam trazendo risco de vida ou de morte, né? Assim, para si próprio, para outras pessoas. Tem uma situação que eu costumo relatar, assim, de um paciente meu com uma história, com um diagnóstico de esquizofrenia, e ele tinha por hábito, como é muito comum em um paciente esquizofrênico, perambular pela cidade. E ele perambulava à noite, né? Assim, ia andando por um bairro aí, durante a noite, ele saiu um sujeito de uma casa lá e deu 2 tiros nele. Né? Assim, lógico, ele morreu. Então é um risco de vida, né? A história, de morte. De morte. Né? Assim, a história é simples, né? Assim, a pessoa que atirou nele disse que escutou um barulho no quintal, ele pensou que fosse um ladrão, né? Assim, e aí saiu, a primeira pessoa que viu que estava passando pela rua era ele, e aí atirou nele. Né? Assim, então é um risco de morte. Então uma pessoa que tem esse comportamento, muitas vezes é preferível ele estar num ambiente hospitalar do que ficar perambulando pela cidade. Né? Assim, era muito comum a gente ter pessoas, andarilhos, né? Assim, daqui para Brasília, para São Paulo, você via que as pessoas andando na beira da estrada, risco de morte, vai ser atropelado. Então essas pessoas têm indicação de estar internadas. Essas internações, André, elas são estabelecidas por lei. Né? Assim, a lei, se eu não estou enganado agora por número, que eu não recordo bem do número, é número 10.126 de 1993, que foi promulgada pelo presidente Henrique Cardoso. Né? Assim, então, estabelece o tratamento dos transtornos. Aí tem a questão da internação compulsória, porque tem vários tipos de internação involuntária, que o médico, vendo o quadro do paciente, ele pode determinar a internação independentemente da vontade do paciente e da família. Ou né? da família. Exatamente. Então ele tem o poder da vida, de preservar a vida. Exatamente. Então um paciente deprimido e com história de que a vida não tem sentido,
e que ele tem projetos de acabar com a vida dele... Ou seja, que ele esteja em surto, né? Em crise. Em crise. Em crise. Porque senão todo mundo que tem doente com depressão vai internar. Não, não. Tem que passar pela avaliação. Tá na crise depressiva, e aí o médico avalia a situação de risco para essa pessoa e ele encaminha ela para a internação. Bom, a internação em si, ela não resolve absolutamente nada, a não ser proteger o paciente. Desligar. Afastar ele daquela situação, né, assim, que pode trazer risco para ele. Muitas vezes o paciente está muito deprimido e não quer tomar medicação, né, assim, aí a internação está indicada. Né, assim, então, muitas vezes o leigo entende assim, não vou internar e ele vai sair de lá bom. Não, você pode internar e passar 10 anos dentro da internação, que vai sair dentro do hospital, que vai sair do mesmo jeito. Vai sair doente. Vai sair doente do mesmo jeito. Ele sai fora da crise, mas é doente ainda. Mas continua doente, porque a internação ela tem que ser um momento na vida da pessoa. Ela acontece em um determinado momento. E às vezes em último caso. Exatamente. Né? Assim, para isso a gente tem a lei que regulamenta isso. Né? Assim, então, ela é importante, né? salva vidas. Né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Tem um movimento, né, assim, que há alguns anos que acontece no Brasil e aconteceu no mundo afora, que é anti-manicômio. Né? A gente tem que entender que a situação hoje dos hospitais psiquiátricos é diferente de 40 anos atrás. Não tendo mais Adalto Botelho. Não tendo mais Onde as pessoas eram amarradas, andavam nuas. Exatamente. Né? Assim, então, a situação hoje é diferente. Hoje a gente, assim, como a gente tem esse centro de atenção psicossocial, né, assim, em que o médico vai à casa do paciente, a enfermeira vai à casa do paciente, o assistente social, né, assim, o paciente é tratado fora do ambiente hospitalar. Bom, isso é importante? É importante. Mas a internação, ela sempre vai ser necessária em um determinado momento. Eu costumo comparar isso sempre com essas doenças físicas, que é mais fácil de se entender. Uma pessoa que tem pressão alta, ele vai ter que ser internado sempre? Não vai. Né? Então, em um determinado momento, ele vai precisar de ir para um hospital para submeter a um tratamento mais intensivo ali no hospital, com observação médica diária, a mudança de medicação, estabelecer a dosagem adequada da medicação. Né? Assim, e aí depois... O doente do câncer também, quando ele tem aquelas crises de dores, né? Eles internado. Então, é igualzinho em psiquiatria, é igualzinho às outras áreas da medicina. A pessoa vai para o hospital para submeter a um tratamento específico ali, melhorou daquela situação de crise ou de surto, né? Isso. Então, de crise, aí ele volta para casa. Mas você não tem que ficar no hospital. Hoje, a população ainda tem uma visão ainda, né, assim, do hospital como hospital psiquiátrico, como um asilo, em que a pessoa tem que chegar lá e ficar lá dentro e a família não tomar conta mais do paciente. Né? Assim, então, não é bem assim. A função do hospital hoje não é mais asilar. Né? Assim, como era, por exemplo, você mencionou o Adalto Botelho. O Adalto Botelho tinha uma situação asilar. Né? Assim, nós lutamos, eu falo nós porque eu fui diretor lá do hospital e outros médicos, nós lutávamos para a gente devolver os pacientes para a família dele, para tirar o Adalto Botelho daquela situação asilar. Né? Hoje as clínicas não têm mais isso. Né? Assim, os pacientes têm um tempo que fica dentro da clínica. É importante? É importante. Né? Assim, mas o tratamento depois, tomar remédio, fazer psicoterapia, participar muitas vezes no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, assim, é também muito importante. Doutor, nós temos mais um minuto. Há alguns dias eu tive... O tempo corre, né? O tempo corre. Quando nós temos boas respostas, eu não tenho esse preconceito, eu estive no consultório do senhor nesses dias atrás, só para o senhor me dizer assim, doutor, fala que eu não estou louco.
porque eu queria que o senhor dissesse para as pessoas que estão em casa, que têm depressão, algum problema, que elas também não estão loucas, que elas têm uma doença como toda outra qualquer, porque precisamos tanto de ouvir, principalmente quem tem problemas de depressão ou problemas da mente, ouvir uma palavra de esperança, né? Está doente, mas não está morto, tem cura, e nada melhor do que um profissional para tranquilizar, porque a gente tem aquela síndrome do jaleco branco, né? A gente tem um monte de doença, chega na frente do médico, cura, né? Ou fica mais doente. Ou fica mais doente, depende da pessoa, mas a maioria, ela passa a não sentir mais nada. Eu queria que o senhor conversasse com as pessoas que estão em casa agora e tranquilizasse essas pessoas e alertasse também, né? Que é uma doença, mas não é o fim do mundo, né? É como toda doença, né? Assim, a gente... assim, ainda agora eu fiz uma comparação da internação no transtorno mental com a internação com problema de pressão alta, né? De hipertensão. A doença mental é uma doença como qualquer outra doença. O grande problema é que, como durante séculos, né, assim, a gente não tinha como explicar a origem dos transtornos mentais, e aí vem essas inúmeras coisas, porque isso é alguém que fez um feitiço para mim, né? Assim, então é coisa do outro mundo, é espírito, mas tem um punhado de explicações, né? Assim, muitos mitos e poucas verdades. Hoje a gente compreende muito mais, né, assim, a respeito do transtorno mental, né? Hoje já com pesquisas na área assim, dos cromossomas, genético, né? Assim, então cada dia que passa a gente compreende mais. Hoje a gente pode, com uma pesquisa, né, assim, de estudo genético, determinar qual que é o melhor antidepressivo para aquela pessoa, embora seja caro o exame, mas tem, né? Assim, então hoje é muito mais concreto, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, do GPS mental, cada dia que passa vai ficando mais concreto o cérebro para a gente, não aquele mito, né? Então a depressão é uma doença como qualquer outra. Qualquer doença que pode ser tirada com a mão, vamos dizer um apendicite, né, assim, pode ser tirado com a mão, essa doença é curada. Outras doenças, como por exemplo, eu estou agora com a rinite, né, assim, todo ano, nessa época do ano eu passo por essa rinite, essa é uma doença crônica e que vai acompanhar a minha vida, né? Vai ter crise, mas não vai matar o senhor? Não, eu tomo remédio, faço a hidratação adequada, né? Então, o transtorno mental é uma doença como qualquer outra. Há uma confusão, né, que você citou, a questão de não ser loucura, né? A gente entende loucura ainda, né, assim, com aquelas pessoas que são portadoras, né, assim, de esquizofrenia ou de um transtorno que a gente dá o nome de psicose, né, assim, é onde a pessoa sai do controle da realidade, ela perde o contato com a realidade. Essa situação a gente ainda chama o leigo, eu falo a gente, o leigo, né, assim, chama de que a pessoa tá louca, mas é tratado. Trata, a pessoa põe os pés no chão de novo e volta a levar uma vida praticamente normal. E nada de se matar, né? É o que eu sempre falo, Deus não quer a nossa morte, a depressão nos induz a ela, né? Se a gente brincar, leva. Exato. Doutor, rapidamente, né, o telefone, e-mails e a forma de manter contato com o Dr. Manuel Dias para buscar mais informações. Eu tenho recebido lá no meu consultório, né, assim, vários telefonemas, né, assim, e para mim, na medida do possível, é um prazer a gente estar atendendo as pessoas, né, assim, o número do telefone é 3224-8166, né? 3224-8166. Ou ainda tem o 3224-8370. São os dois telefones que são mais fáceis de estar falando. O e-mail é necanoel, né, @hotmail.com. Ok, e agradeço, doutor, muitíssimo por, mais uma vez, né, porque meu pai me ensinou,
a pedir e agradecer. Eu sempre peço que o senhor venha aqui e agradeço pelo fato de o senhor vir aqui contribuir com esse trabalho social importante, que é levar para as pessoas, né, o mais importante. Ainda há esperança. Né? A esperança, ela nunca morre. Né? Exatamente. Doutor, do fundo do coração, muito obrigado pela aula, pela entrevista e também pela consulta. Nada, estou sempre à disposição. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, especial com o Dr. Manuel. E no nosso site, né, tvcapitalgoiania.com, você pode rever todas as entrevistas, também no YouTube, que foram feitas com o Dr. Manuel Dias Reis. A todos vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.